Fala galera, tudo bem? Tudo certinho? Vamos de aula nova, a industrialização do mundo. Vamos mostrar para vocês como tudo ocorreu, como a era moderna, contemporânea se industrializou e as consequências, causas que a indústria trouxe para o mundo atual. Lembrando que a industrialização iniciou na Inglaterra e depois se espalhou por todo o mundo. Segue aí que nós vamos aí dar continuidade a essa aula maravilhosa. Não saia daí, faz tua tarefazinha direito e assiste o vídeo na íntegra. Vamos lá? No mundo. Mas antes de chegar à Revolução Industrial, existiam alguns antecedentes. Ou seja, existiram ferramentas, equipamentos arcaicos tradicionais que levaram à superprodução. O exemplo que a gente dá aqui nessa tela é que a indústria ela tem os seus antecedentes. Quais são os seus antecedentes que chegaram até a indústria? Em primeiro lugar, a gente observa aí o artesanato. Tudo era feito manualmente, não existia máquinas, não existia equipamento, não existia divisão do trabalho e o artesanato predominou até o século XVII. Professor, mas eu ainda encontro artesanato. Claro que sim. O artesanato hoje ele é bem mais restrito, mas você encontra em alguns pontos turísticos do mundo e aqui mesmo no Piauí. E a principal característica do artesanato que diferencia da indústria e das demais etapas. No artesanato não há divisão do trabalho, não há uso de máquinas, as peças são únicas e um detalhe, né? O cidadão ele começa a fazer o produto do início até o fim. A próxima etapa do artesanato, a gente tem a manufatura. Essa manufatura que já tem um conjunto de pessoas trabalhando. Já ocorre uma divisão do trabalho. E já existe, claro, utilização de máquinas simples. Só lembrando que a manufatura ela já foi uma necessidade provocada pelo aumento do comércio durante a expansão marítima comercial. A manufatura ela teve que dar conta dessa expansão marítima comercial que a Europa levou até a América, que a Europa levou até os demais continentes. Então, era necessário produzir mais roupas, tecidos, calçados. Então, a manufatura foi necessário. Principal característica, já disse, já existia o trabalho assalariado, já tinha um conjunto de pessoas trabalhando e surge a oficina próximo de casa. Mas isso não é o maior detalhe. O maior detalhe é que já existia máquinas simples, aquelas ainda manual. Beleza? Vamos seguir em frente aí? Então, depois do artesanato e da manufatura, chega até que enfim a maquinofatura. O que é a maquinofatura? A produção industrial, a revolução industrial. Essa produção que chegou para ficar de vez. Dessa vez o quê? Uma produção em larga escala, uma produção com grande divisão de trabalho e uma produção com intenso uso de máquinas. É a chamada Revolução Industrial. Principal fator da maquinofatura, a gente tem o uso de máquinas modernas, a gente tem a produção em série e em larga escala. A partir do momento aí, o mundo passa a viver uma nova era, a era industrial, que nós vamos acompanhar no livro de vocês, né? Inclusive aí no livro de vocês tem uma historinha aí, desde o homem, né, no dominando o fogo, desde o homem chegando até a produção dos metais, né? Depois até chegar à produção do artesanato, manufatura e até hoje chegar a essa produção industrial. Isso é muito interessante porque o homem dá passos largos com o estudo, ciência e tecnologia. E é isso que vocês têm que fazerem. O estudo, a ciência, ela ainda é o melhor caminho e ela ainda é a maior facilidade para chegar até o desenvolvimento. Beleza? Vamos seguir adiante agora com a Revolução Industrial. A primeira coisa que a gente fala de Revolução Industrial é o seu significado. O que foi a Revolução Industrial?
O que é que ela trouxe de modificações? O que é que ela trouxe de informações? Então a gente começa pelo seu conceito, né? A Revolução Industrial foi processo de transformações econômicas e sociais caracterizado pela aceleração do processo produtivo e pela consolidação da produção capitalista. Isso aí seria o conceito básico, aquele melhor para entender o que a indústria trouxe para o mundo. Transformação econômica, social e, claro, consolidação do capitalismo. Como eu havia dito, a Revolução Industrial ela mudou a maneira de viver, o hábito, o costume, a saída do homem do campo para chegar até a cidade. Esse processo de industrialização também, de fato, liquidou todos e quaisquer resquícios, né, do sistema feudal. Acaba o sistema feudal e se consolida diretamente o modo de produção capitalista. Esse que nós vivemos até hoje, esse que já teve diversas transformações. A gente pode dizer que a gente já está na terceira etapa do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, e possivelmente já estaremos chegando na quarta etapa do capitalismo informacional. Vamos seguir então? Nós vamos ver agora, entre eles, a acumulação de capitais. Pessoal, foi muito interessante essa acumulação de capitais. Ela tem muito a ver com a expansão marítima e comercial, que tinha como grande potência a Inglaterra, que dominava também o pioneirismo da expansão marítima. Era a grande potência mercante, que tinha várias colônias e que terminou acumulando grandes riquezas e vendendo os seus produtos para essas colônias. A existência de matérias-primas também foi um fator determinante. A busca por fontes de energia, inclusive o carvão mineral, ele passa a ser a principal fonte de energia dessa revolução industrial. A mão de obra barata, onde a Inglaterra, inclusive, ela é a responsável pelo fim da mão de obra escrava, né? Ela é responsável, inclusive, para implementar a mão de obra assalariada nas colônias e que termina obrigando para justamente gerar mercado, gerar consumo e, claro, aproveitar as mãos de obra barata desses países que eram colônias de exploração. E com a mão de obra assalariada, é claro, a existência de mercados consumidores. Não tem como não houver produção se não tiver o mercado consumidor. Por isso que a gente destaca aí na primeira revolução industrial, anote bem isso daí, o pioneirismo inglês, a Inglaterra ou o Reino Unido. Você pode inclusive encontrar nas questões somente Reino Unido. Estamos se referindo à Inglaterra. Reino Unido formado por Inglaterra, Grã-Bretanha, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Por isso que a gente chama Reino Unido. Então, pessoal, a Revolução Inglesa ela teve o regime liberal no poder da burguesia, essa burguesia que chega ao poder, essa burguesia que é dona do comércio, expande o comércio e, consequentemente, ela também adquire o poder político. Esse poder político passa também a entender, a atender os seus interesses. Esses interesses que é o quê? De lucrar, de trazer o capitalismo, de aumentar o comércio. Então a gente tem um caminho muito percorrido aí pela classe da burguesia que foi importante também para essa revolução industrial. A gente teve também cercamentos, né? Liberaram a mão de obra e mecanizaram a agricultura, permitindo alimentar as populações das cidades. Claro, vale lembrar que a Revolução Industrial ela veio por quê? Porque houve a necessidade de se produzir mais. O mercado expandiu. Aquela manufatura que a gente disse agora há pouco, que já tinha mão de obra, já era uma produção significativa, ela não foi mais, porque o mercado cresceu muito, o consumo aumentou. Então, consequentemente, era necessário produzir mais. E o que eu disse agora há pouco, o papel importante das jazidas de carvão mineral. O carvão mineral ele foi a primeira grande fonte de energia da era industrial. Por quê? Porque foi dela que surgiu a máquina a vapor, foi dela que surgiu o funcionamento de várias outras fábricas e até mesmo o transporte. Trem a vapor, o navio a vapor,
todos eles funcionando com a queima do carvão mineral. E dessa revolução industrial, ela veio outras revoluções que a gente vai ver aí na próxima aula. Porém, o que a revolução industrial traz? Ela traz um próspero comércio colonial, ela traz uma infraestrutura naval da burguesia empreendedora e ela traz também alguns inventos, como vocês podem estar vendo aí. 1782, James Watt, né, criou a máquina a vapor, que passa a ser utilizada nas fábricas. A chamada máquina de TA, o TA mecânico, ele passa a funcionar sozinho e, consequentemente, ele passa a produzir bem mais rápido. Essa segunda fase, a gente vai falar dela na próxima aula, já é a segunda revolução industrial, e aí a gente já tem outros elementos importantes surgindo, lâmpada, telefone, motor a combustão, né? E, claro, os equipamentos eletrônicos. Inclusive aqui nesse primeiro momento a gente destaca aí o ferro, o aço, o vapor, todos esses aí, ferro, vapor e o têxtil, são fatores determinantes da primeira revolução industrial, que depois se expandiu por outros países europeus, como França, Bélgica, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Holanda, né? Esses países também, além dos que estão na Europa, Estados Unidos na América, Japão na Ásia, e a Rússia também, ela também se industrializa. Existe aí um movimento sincronizado desse processo de industrialização no mundo, né? Ocasionado pela Inglaterra. Beleza, galera? Então, o que ela muda, a Revolução Industrial? Ela traz um novo modo de produção. Ela traz a separação do trabalho, a divisão em série, né? O capitalista, o dono dos meios de produção, isso aí prevalece até hoje. O proletariado, que é o trabalhador, hoje a gente pode inclusive dizer que são duas classes importantes no sistema capitalista. Os donos de meio de produção e o trabalhador assalariado. Uma boa relação entre os dois faz com que a economia se desenvolva, faz com que a economia siga adiante. Inclusive, na imagem que nós estamos trazendo nesse slide, a gente tem aí o Charlie Chaplin, né? O filme Tempos Modernos, que ficou muito marcado por essa mudança da Revolução Industrial e também pela mudança de trabalho, do modo de viver, a correria. Por isso que esse filme aí, pessoal, ele é campeão de visualização, ele é campeão de pessoas assistirem para tentar entender como é que o mundo ficou, por que hoje as pessoas correm tanto, trabalho, horário, carga excessiva, estresse, e também a pressão que a gente vê aí dos donos, né, dos meios de produção. Então, para você lembrar um pouquinho, para quem já assistiu os Tempos Modernos, eu vou botar um trechinho dele aqui para vocês assistirem, vai ficar muito interessante e vocês vão depois interpretar que tipo de modelo de produção é essa que o Charlie Chaplin quis divulgar nesse filme Tempos Modernos. Vou colocar um trechinho aí, mas se você quiser seguir ou assistir ele na íntegra, você pode assistir no YouTube, nessas regiões aí, fácil, Netflix, você encontra aí ele para assistir na íntegra. Então, roda o VT aí do Tempos Modernos. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
Sección 5. Aumente velocidad a 4,7. Felix Lauperkin. Felix Lauperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! E aí, gostaram do vídeo? Beleza, é só um pouco desse grande clássico Tempos Modernos. Vai lá, confira, assiste ele na íntegra que você vai gostar, beleza? Certo, galera? Fica ligado, eu estou passando aí para vocês uma atividade no indicativo e daqui a pouco eu vou finalizar com minha frase direto aí do colégio. Segue aí!